Pessoal, estamos aqui no segundo vídeo da nossa série dos pilares da Delta 5, da nossa mentoria para empresários de engenharia civil, tá? A gente vai falar sobre um tema que eu aprendi. É um tema que não é muito comum para nós engenheiros, para nós empresas de engenharia, que é sobre vendas, tá? A parte de vendas na engenharia, ela gera uma certa dicotomia, que é entre o técnico e o vendedor comercial, tá? A gente tem esse pilar aqui na mentoria, porque eu entendo que hoje uma empresa sem vendas, ela não é uma empresa. Se você não vender, não tem como existir empresa. Então, vendas é um dos pilares mais importantes. Pela experiência que a gente sabe que o principal vendedor das empresas de engenharia normalmente é o dono. E isso está, de certa forma, correto. Tá? Dentro de um contexto de onde a gente está falando aqui de empresas de engenharia, onde ela lidar com construtora, com algum cliente final, normalmente é o dono. O que não dá para fazer é fazer vendas como a gente sempre fez. Então tem que existir uma preparação do dono para fazer vendas melhores, para fazer vendas a qual ele consiga mostrar o valor da sua empresa nessa venda. Não vender apenas simplesmente uma proposta técnica comercial. E eu levei tempo para aprender isso. Porque simplesmente a gente monta uma proposta, recebe um pedido de orçamento de algum amigo, alguma indicação, e a gente monta uma proposta e manda ali para o departamento de compras da construtora e entra num quadro de concorrência, espera análise, faz algumas reuniões e aí no final sabe se vendeu ou não. Muitas das vezes a gente não consegue ou não tem dado a devida importância a vender valor e que muitas vezes a gente tem esse valor já implantado na nossa empresa, mas simplesmente a gente não vende por não saber as técnicas corretas de venda. Então, eu sim sou defensor que o principal vendedor da sua empresa é você, dono, tá? Que você ninguém mais sabe da sua empresa que você mesmo. Então, como são vendas normalmente mais de um valor agregado maior e que são poucas vendas ao longo do ano, você não precisa bater metas de venda, você traça até uma meta de fechamentos e tudo, mas é uma venda que você não precisa estar vendendo comercialmente todo o tempo, né? Mas todas as vezes que aparecer uma venda, eu me preparo, estudo e sempre tento mostrar valor para aquela venda ali junto à construtora, tá? Então, eu entendo que o dono tem que ser o vendedor, mas ele tem que se preparar para vender e ter uma estratégia de venda a qual ele consiga mostrar valor. A gente sabe também que nosso setor, ele briga muito por preço. E dentro dessa briga de preço, quanto mais valor você conseguir mostrar à construtora, menos ele vai te pedir desconto. Então, percebe que é uma venda ali entre valor e preço, porque a relação entre caro e barato, ela é proporcionalmente ao valor que você gera. Então, se você não consegue demonstrar valor, as pessoas vão querer usar você ou a sua empresa como commodity. Se você consegue gerar valor, agregar algo àquilo que você já faz bem, você vai conseguir preços melhores, tá? Então isso é fazer uma venda bem feita dentro da nossa realidade de engenharia. Não simplesmente disparar uma proposta por e-mail. E até a própria proposta em si, ela tem que se vender. Tem que estar ali dentro, não o preço e o que é. Tem que estar ali um pouco da sua história dentro da proposta, tem que mostrar para aquele comprador que não é só o preço, que é as garantias que você tem, que você vai concluir a obra, são valores tangentes a essa proposta, que a gente se aprofunda um pouco mais aqui na mentoria, como vender dessa forma, tá? Então, a gente traz isso aqui para que vocês consigam negociar melhor. A gente mapeou aqui 5 principais erros que um vendedor, né, que um engenheiro comete na hora que ele está tentando se posicionar na função de vendedor. E eu vou passar aqui para vocês agora. Vamos aqui para os 5 principais erros que o engenheiro comete na área de vendas, tá? Vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, que nada mais é que ter uma proposta estritamente genérica, tá? Então a gente tem uma proposta genérica. Pronto. Então, esse é o primeiro tópico. O que é? Quais são os principais erros que a gente verifica aqui? Que o engenheiro comete, ou empresas de engenharia, donos de engenharia comete na hora de enviar uma proposta genérica. Recebe-se ali uma cotação, uma solicitação de orçamento, e aí você tem que fazer já primeiro aqui uma análise se ele já é um cliente seu, se é um cliente novo, tá? E vocês montam uma proposta e simplesmente envia e aguarda.
aguarda simplesmente uma resposta, aguarda uma possível reunião, e muitas das vezes essa resposta não vem. A gente sabe bem como é isso aqui. Primeiro que a gente não envia proposta para clientes novos, tá? A gente não envia proposta para um cliente que chegou a você através de uma indicação, que chegou a você através de uma... Seja qual o canal de aquisição ele tenha chegado até você, mas o primeiro cliente numa área de engenharia, a gente nunca envia uma proposta fria. Temos que, sempre que possível, caso a geografia permita, ir ao encontro desse cliente e apresentar a sua empresa e a sua proposta para aquele serviço. Para que isso? Para que ele conheça e você consiga gerar valor àquela empresa, e a partir de que você gera valor, você consiga ter acesso ali a preços melhores, a preços onde você tenha realmente uma condição de trabalho. Senão você vai entrar simplesmente pelo menor preço. Então, hoje a gente não envia a proposta. A gente até tem uma proposta que é assunto aqui da mentoria, que a gente se aprofunda nessa proposta, em como montar, em como estruturar essa proposta para que você gere valor, mas isso para clientes que você já tem relacionamento. Então, você manda, tenta explicar, coloca ali detalhes, quais são as nuances do projeto, o que está incluso, o que não está incluso, tá? Mas a gente ensina isso aqui dentro da mentoria. Mas clientes que chegou através da primeira vez, a gente não envia proposta, a gente faz reunião de vendas. E aí, dentro dessas reuniões, são onde a gente coloca algumas técnicas. E aí, dentro dessas reuniões, é onde a gente também ensina aqui que você, com técnicas adequadas de vendas, que a gente ensina na mentoria, você consegue gerar valor, tá bom? Então, o primeiro ponto são propostas genéricas. Nunca faça isso se o cliente for a primeira vez que ele entra em contato com você. Sempre procure uma reunião. O segundo tópico dessa sequência desses 5 erros, tá? Atendimento apenas de forma reativa. Vou colocar aqui. Atendimento reativo. Vamos lá. O que é o atendimento reativo? É praticamente como se vê no mercado o vendedor tirador de pedido. Ou seja, você só atende aquela demanda que chega até você. Você simplesmente responde, você reage. Ou seja, aqui como a própria palavra diz, você é reativo a uma solicitação de orçamento. Agora te faço a pergunta, quantos clientes você prospectou nos últimos 6 meses? Você. Não é que ele chegou até você. Você intencionalmente prospectou esse cliente. Essa é a pergunta. E eu aprendi uma coisa nesses anos de empresa, que aqueles clientes que você faz um trabalho, que você faz um engajamento, que você gera um valor, você consegue agregar valor à sua proposta. Então, não só uma questão de apenas receber e de você prospectar. Qual que é o seu canal de aquisição? Como é que você se comunica com o seu cliente? Quais são as fontes? Quais são os canais? Por onde você vai? Né? Quais são os clientes que você formula seu cliente ideal? Quais são os seus clientes ideais? Quais são as características dele? Qual o público que você tem que frequentar? Feiras? Frequentar seminários? Aonde está esse seu cliente? De que forma ativa você vai buscar esse seu cliente? Percebe? É diferente apenas de ser reativo. Muitas vezes por uma necessidade de uma construtora ou outra, ou de um cliente, chega as solicitações de orçamento a você. E a partir dali você faz todo o processo. Mas também temos que ter essa visão da busca do cliente, de prospectar a venda, ou seja, fazer uma venda ativa, não só venda passiva, tá? Esse é um outro ponto que a gente normalmente aqui da área de engenharia comete. E agora vamos aqui para o terceiro ponto. Bom, vamos agora ao terceiro erro que normalmente engenheiros cometem na área de vendas, tá? E esse aqui é um dos principais, é o follow-up. Vamos lá. O que é o follow-up? O follow-up nada mais é que o acompanhamento do processo de venda alinhado com o processo de compras do seu cliente, tá? Não é só mandar uma mensagem, e aí, fechou a proposta? E aí, analisou os preços? Como vamos marcar nossa reunião? Isso não é fazer follow-up. Follow-up é quando você faz de forma intencional, vai atendendo o cliente em todas as etapas do seu processo de compras. Exemplo, você está lá, fez sua proposta, mandou para o departamento de compras, o departamento de compras fez alguns questionamentos, você já entendeu,
e você conhecer qual que é o próximo passo daquele cliente, qual que vai ser o próximo passo, é uma reunião, é falar com o gerente de suprimentos, é eles ir visitar uma obra sua, é eles ir checar qual que é a sua qualidade de serviço no mercado, e a partir daí você ter essa noção, né, de como o processo de compras daquela empresa vai se desenrolar. E você acompanhar cada processo, saber como é que está em cada processo, dar informação, se dispor a ajudar dentro daquele processo de compra. Isso é fazer um follow-up de forma eficaz. Não é simplesmente mandar uma mensagem do WhatsApp perguntando se já fechou, como é que está a proposta, se gostou do número. Isso não é fazer follow-up. Fazer follow-up é fazer o acompanhamento em todas as etapas do processo de compra do cliente. E follow-ups bem feito aumenta a sua chance de fazer um bom fechamento, tá? Então esse é o terceiro ponto que normalmente o pessoal de engenharia, nós de engenharia, cometemos na área de vendas. Pessoal, esse é o quarto item da nossa lista. Ele é um item um pouco mais recente, tá? Então aqui vocês que são da área de engenharia, empresas de engenharia, talvez tenham visto isso falar em algumas outras áreas, não entendeu muito bem. Também não vou entrar aqui a fundo, mas vou trazer pelo menos a visão do que é, tá? E funciona, e eu entendo que uma área comercial, seja ela de qualquer segmento, inclusive o nosso de engenharia, ela tem que ter, tá? Que é o funil de vendas, tá? Isso é uma coisa nova aqui pra gente de engenharia, né? Então a gente tem um funil de vendas. Ah, Flávio, quer dizer que você está falando agora que a gente vai vender processos, orçamentos de engenharia através das redes sociais, através da internet? Não, não é isso. Mas minimamente um funil aonde traga a atenção de uma empresa ali na rede social, de um CEO, de um dono, de um diretor de engenharia, onde você coloca e faz minimamente o início, a penetração, tá? Então aqui o funil de venda na engenharia não é aquele funil de venda que você vai vender o produto final na internet, não é isso. Mas tem um mínimo de um funil de venda na sua página, aonde quem se interessar vá seguindo uma lógica e a partir de um certo ponto você entra em contato. Vamos pensar aqui. Você está lá na sua rede social, você montou, estruturou sua rede social, aonde você tem um link e tem um formulário que alguma construtora se interessa. Então ali, a partir do seu cliente ideal, você monta aquele formulário. Se alguém se interessou, vai preenchendo minimamente ali qual que é o porte da obra, qual que é o ticket médio das obras dessa construtora, e vai colocando. A partir dali, ele vai preencher esse formulário e vai cair em alguém da sua equipe, ou em você mesmo, dono, para entrar em contato. Mas aquela empresa já se qualificou como seu cliente ideal. E você vai tendo isso e você começa a gerar o relacionamento. E a partir aqui do funil, você começa a entrar em todos os outros tópicos. Mas veja, o funil aqui não está funcionando como um fechamento da venda, mas está funcionando como uma forma de você atrair um possível cliente ideal através de uma página, de uma rede social, da internet e por aí vai, e ter esse primeiro contato. E a partir daí se desenvolver, marcar reuniões e fazer todo o processo de vendas de uma forma global, tá bom? Então todo esse funil aqui, de novo, não confunda com funil de vendas que a gente vê muito aí do infoproduto, né? Que está muito em alta hoje em dia, a venda do infoproduto através de funil, mas dá para se aplicar à nossa realidade, ajustar apenas para trazer um conhecimento da nossa marca, da nossa empresa, para que as empresas, nossos clientes possam acessar a gente através desse funil. E deixar ele ali na nossa rede social, numa live que você faça, trabalhar as redes sociais também, tá? É muito importante e ajuda nisso aqui. Então esse é o quarto ponto que normalmente empresas de engenharia não fazem e precisam entender que precisam fazer. Gente, o mundo muda muito rápido e está mudando cada vez mais. Eu não estou aqui falando que daqui a pouco a gente vai começar a fechar orçamentos e pela internet e fechar lá. Não, não é isso. Mas a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente se posiciona, mudou. E aí a gente precisa acompanhar essa mudança e vir através dessa parte aqui também do funil. Vamos para o último tópico que as empresas de engenharia e engenheiros cometem na área de vendas, que é a parte de posicionamento. Ou seja, qual é o posicionamento da sua empresa perante ao cliente? Como o cliente te vê? O cliente te vê como uma empresa de engenharia séria, que tem processos,
que tem respaldo, que entrega o que promete, que tem uma fluidez, que tem foco no cliente. Isso é seu posicionamento. Empresas bem posicionadas, ou seja, com relação a aquilo que ela entrega, bem posicionadas com relação àquilo que ela tem como valores, né, dentro da sua organização, dentro da sua cultura, elas conseguem vender melhor. Elas conseguem acessar clientes ideais. Então, empresa que não tem um posicionamento no mercado, seja como uma empresa que tem respaldo daquilo que faz, sempre conclui as obras, tem um bom nome no mercado, isso faz com que as empresas te vejam simplesmente como mais um. E mais um é o valor igual, vira commodity. Então, ter esse posicionamento antes da venda é essencial e crucial para você fazer uma venda legal. Pessoal, esses foram os 5 pontos que a gente trouxe aqui para você ter um pouco mais de noção sobre vendas, tá? A gente se aprofunda muito mais isso aqui na nossa mentoria. Quero aqui que vocês façam um exercício, verifiquem se algum desses pontos aqui vocês não estão fazendo, ou se estão fazendo, o que você pode melhorar, tá? A gente se aprofunda muito isso aqui na mentoria, para que você possa fazer vendas, continuar fazendo vendas, mais vendas e de uma forma melhor, tá? Então são técnicas e estratégias a quais você vai conseguir ter um melhor resultado nas suas vendas, seja na quantidade, seja na qualidade, você vai conseguir fazer isso. E a gente, de uma forma muito tranquila, de novo, com tudo aquilo que a gente faz aqui na nossa empresa, traz para a mentoria e tem o prazer de ensinar você para que você tenha uma melhor performance. Veja, vender melhor mexe diretamente na sua margem, tá? Quanto melhor você conseguir vender, você mexe na escala e na margem ao mesmo tempo, tá? Então, são temas muito importantes que a gente se aprofunda aqui. Convido vocês a fazer uma análise na parte de posicionamento, de como vocês estão vendendo hoje, para que vocês possam fazer uma análise e comente aqui se esse conteúdo foi relevante para você, se esse conteúdo te ajudou, quais são os pontos que você gostaria de se aprofundar. Comente aqui que a gente vai interagir com vocês, tanto aqui no link, nos comentários, como nas nossas redes sociais. Ficamos aqui à disposição para tirar suas dúvidas e trazer melhores conteúdos a você.